Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café é um tempo de refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Hoje nós vamos tomar um café com Rogério Carlos, um amigo que é empresário, escritor, facilitador, mentor de empreendedorismo. Mas como o nosso bate-papo é sempre muito informal, eu vou passar a palavra para o Rogério, para ele se apresentar e falar um pouquinho do nosso tema de hoje, que é empreendedorismo e crescimento 10 vezes. Rogério, 10 vezes? A palavra é sua, meu amigo. Olá, Armando. Olá, amigos aí que estão acompanhando o Armando sempre aqui na Hora do Café. É muito bacana reencontrar meu amigo Armando aqui. Armando, crescimento 10x, crescimento 10 vezes, é um movimento do mundo a partir do crescimento exponencial, né? Eu sou Rogério de Carlos, eu moro em Bebedouro, né? Viajo muito, fico pouco em Bebedouro, e eu atuo com empreendedorismo há muito tempo, né? Possivelmente bem antes de eu abrir meu primeiro negócio aos 19 anos. Eu, desde criança, sem saber o que era empreendedorismo, eu já estava vendendo, ganhando meu dinheirinho, fazendo alguma coisa. Então, isso já tem algo que é muito parte de mim. Ao longo dessa jornada, eu, desde os 19 anos, eu montei meu primeiro negócio, que começou no quarto da minha casa, depois, na primeira expansão, foi para o fundo de quintal, uma edícula que tem lá em casa, depois, na sequência, 10 anos depois, eu inaugurei um prédio bacana, né, onde a estrutura sonhada para o negócio, e desde então eu venho empreendendo, vendi a primeira empresa, depois vendi uma segunda empresa. Hoje eu atuo mais no segmento educacional, com treinamentos, com mentorias. Ao longo dessa jornada, eu escrevi 3 livros que foram publicados. O primeiro é o Motivado para Vencer Todos os Dias, o segundo é o Propósito Descubra o Seu, o terceiro é o Motivado para Vencer 2, e até o final do ano deve sair aí o quarto livro que eu acabei de escrever, está numa fase de revisão, que tem como título Método 10x, que é justamente esse método de crescimento e que eu venho trabalhando muito ao longo dos anos. Eu venho pesquisando, sempre fui muito curioso, Armando, com relação a pessoas e empresas que crescem. E eu sempre me pergunto, o que eles fazem? Né? Como é que eles chegaram em tal patamar? Então, leio muito, faço treinamentos, entrevistas empreendedores, e percebendo isso, eu acabei montando um método, né? São 6 pontos imprescindíveis para que as pessoas alcancem o crescimento. E isso se transformou num treinamento que eu venho realizando, né? Um método 10x, e também agora vai virar um livro, a exemplo do propósito, que era um treinamento, ainda continua sendo, e depois virou um livro. Sempre vira livro, Armando, quando eu tenho aquela percepção de que nem todo mundo vai fazer o treinamento, mas as pessoas podem comprar um livro. O livro é mais fácil, mais barato. Então, né, transforme em livro, porque aí você deixa uma contribuição para o mundo aí. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu acho que eu conheço você, eu conheci você antes do processo de pandemia. E eu fiz um trabalho, nós fizemos um trabalho juntos, né, com o PNL, e já naquela época você já estava trabalhando com a questão do empreendedorismo, como você falou, na área educacional. Mas existe uma coisa interessante agora, que eu acredito que quase todo mundo que vai assistir esse nosso vídeo vai falar: puxa vida, mas espera aí, com esse processo todo que nós tivemos de crise, de pandemia, de não sei o que e tal, a crise mundial, como é que isso tudo faz com que você tenha esse vigor, essa questão do empreendedor? Fala, puxa, 10 vezes, né? É um grande desafio.
você já deu algumas dicas para a gente que você vem estudando isso. Isso não é simplesmente aquela história mágica, né? Porque a grande questão não é uma fórmula mágica, mas sim um método. É isso mesmo, Rogério? Armando, é exatamente isso, né? Porque às vezes as pessoas veem o acontecimento, né? Nossa, o Armando conquistou tal coisa, o Rogério conquistou outra. Isso é um acontecimento. O que está por trás do acontecimento? Um processo, um método, um trabalho que foi realizado. Né? As pessoas ficam ricas do dia para a noite, e isso é só o acontecimento, tá? Porque fora isso, os bastidores que a turma não mostra tanto, é fruto de muito trabalho, de muita persistência, de porta na cara, de erros e correções de virada e assim por diante. Né? Então, eu digo para você o seguinte, né? Você citou pandemia e citou isso como uma crise, o empreendedor sempre entende crise como uma oportunidade. Né? Fechou aquela porta, beleza. Por aquela porta talvez eu não entre. Por onde eu vou entrar? Eu vou sair pela janela, vou fazer um outro movimento. Então, é sempre atrás de uma crise tem muita oportunidade. Atrás de um problema tem oportunidade. Né? A gente estava conversando antes, está fazendo alguns ajustes na sua casa, é oportunidade. Opa, já que tem esse probleminha aqui, deixa eu pegar, fazer isso, aquilo outro. Então, atrás de crise, atrás de problema, tem oportunidade e empreendedor fica atento a isso. E é claro que a pandemia trouxe uma outra oportunidade para nós, Armando, a oportunidade de se reinventar. Por quê? Porque aquele mundo que a gente conhecia, ele continua existindo? Continua, mas ele é cada vez mais difícil, né? O mundo analógico é mais complicado. E nós que trabalhamos com treinamento faz tempo, né, Armando? A gente sabe que, assim, qual que é a complicação? É juntar um grupo, é formar uma turma, é fazer isso, é fazer aquilo, é alugar um espaço, é se preocupar com cofre, isso, aquilo. Então, tem toda uma complicação dentro do processo. E aqui, né, nós estamos nesse movimento, fazendo, né, essa participação aqui online. Tá? Você está na sua cidade, eu estou na minha. Então, assim, isso traz uma imensa facilidade e uma imensa oportunidade. Nós podemos estar em estados diferentes, países diferentes, e isso nos conecta. Então, isso traz uma nova oportunidade. Então, o Rogério, depois da pandemia, teve que se reinventar um pouco mais. Nós somos criaturas presenciais, né, irmão? Nós adoramos o presencial, o contato com as pessoas, e aí nós tivemos que fazer a nossa adaptação ao virtual para que ela seja com o mesmo calor, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho que teria também dentro do presencial, mas com essa facilidade, onde cada um da sua casa, cada um do seu meio tem esse movimento. Então, a pandemia representou para mim a oportunidade de me reinventar. E há uma coisa interessante, Armando, porque um mês antes da pandemia acontecer, eu tive o que eu costumo falar no livro Propósito, que é um toque de despertar. Né? Então, a vida, de vez em quando, ela manda uma dificuldade para você, para que você, opa, acorde e vá para cima. Então, eu tive isso em fevereiro. 13 de fevereiro, a pandemia, acho que foi em torno de 18 de março, que teve o fechamento, anunciado as coisas. Então, 13 de fevereiro, um contrato que eu contava no ano, ele não aconteceu. Então, eu falei, beleza. Então, eu quero ficar menos dependente dos outros, quero criar projetos próprios. E aí, comecei a trabalhar. Então, assim, um problema, uma oportunidade de reinvenção. E a partir daí, né, comecei com projetos online e hoje é aquilo que eu mais quero fazer. Voltou presencial? Voltou, continuo, voltei a viajar mais do que eu gostaria, né? E tudo bem, até reaprendi a viajar, depois de ficar um bom tempo sem viajar com a pandemia, só que, sem dúvida nenhuma, o virtual ele é muito mais cômodo, muito mais interessante, muito mais efetivo e te permite entregar um conteúdo até maior do que o presencial, porque você pode deixar coisas gravadas, mandar complementos, então eu entendo muito como oportunidade. E dentro dessas oportunidades, Armando, isso me permitiu ampliar a minha atuação. Se até então eu atuava no estado de São Paulo, hoje eu posso atuar com clientes de todo o Brasil, até em outras partes do mundo.
né? Eu cheguei a fazer um trabalho onde a pessoa estava na Tailândia, né? Então, olha que interessante, absolutamente do outro lado do mundo. Fiz mentorias, né? A pessoa do lado estava na Austrália. Então, olha que maravilha, que oportunidade dá. Então, a linha do crescimento 10x, Armando, é você sair do convencional. É você entender que no presencial, Armando, eu posso dar um curso para 10, para 20, para 30. No online, eu posso falar com 50, com 100, com 200, com Agora, 1000. agora mesmo aconteceu. Como isso aqui é informal, né? Você já viu, tocou meu celular um pessoal lá do outro lado do nosso país, que é lá do Nordeste de São Luís. Puxa vida, olha, o pessoal me telefonou e eu não pude atender, não podia atender, porque eu estou conversando com você. Mas como é informal, isso é uma coisa bem interessante. Nós estamos negociando, possivelmente, não a minha ida para lá, mas um trabalho que eu vou fazer em São Luís. É uma coisa interessante. Você disse, nós somos do presencial. O presencial não vai acabar, na minha opinião, acho que a gente concorda, mas eu estava fazendo um cálculo aqui junto com o pessoal. Vou dar um exemplo aqui de São Luís, né? Que o valor da minha ida para lá, com o custo que eles teriam, né, restringiria para um número de pessoas menor. E agora, fazendo online, eu vou ter a possibilidade de atingir um número muito maior de pessoas, e eles também por um custo muito menor. E isso é muito bom para o desenvolvimento das pessoas. E aí a gente começa a entender, né, que existe todo um processo novo, existe um. É como você diz, se a porta está fechada, eu vou ver uma janela. Se não tiver janela, eu quebro a parede e faço uma janela, faço uma saída. Que é a grande questão nossa. Né? Eu não sei se isso veio, mas uma vez eu ouvi, né? Da palavra crise, tira o S, então cria alguma coisa nova nesse processo. Confesso para você que muita coisa que você está falando agora, eu aprendi ouvindo você, conversando, não só com você, com outras pessoas, mas que eu tive que parar porque eu era essencialmente presencial. E o presencial, assim, era meio que maluco, né? Você emendava uma coisa na outra. Desta vez, né, eu saí para viajar para uma outra cidade. Cheguei um dia antes, muito mais tranquilo, fiz um trabalho, descansei e deu tempo de fazer todo um trabalho interessante. Eu aprendi a trabalhar aqui. Eu não sabia fazer isso. Eu fui aprendendo. Para isso, existe uma coisa que acho que você vai falar. Eu precisei desenvolver um método, entender como as pessoas recebem esse processo, olhar para dentro de mim e falar: o que eu posso fazer de diferente? Que ferramentas, que metodologia eu preciso aprender para fazer isso? Nesse seu método, vamos falar um pouquinho, então, agora. Agora, acho que é importante, porque acho que todo mundo ia falar. Tem aquele famoso curso que são 6 pontos. Dá algumas dicas aí para depois o pessoal ir procurar você, que fica sempre, né, quando as pessoas querem mais informações, sempre fica na página do YouTube. Legal. E Armando, esse negócio de 10 vezes, porque para algumas pessoas está difícil crescer. E aí você chega e fala 10 vezes, você fala, meu Deus, como é que é isso? Dá algumas dicas para a gente. Armando, isso é bacana. Deixa eu exemplificar isso, né? Porque ó, isso é bacana. Logo no início, né, abril, maio de 2020, né, o ano aí que a pandemia botou a cara, nós tivemos aí uma pessoa, a partir de uma live minha, ela me procurou falando o seguinte: Rogério, eu quero crescer 10x, né?
Mas, Rogério, eu estou numa situação muito complicada. Quando você me conheceu, eu era empreendedor. Hoje, para sobreviver, eu estou trabalhando numa empresa, né? Eu ganho 2.000 e poucos reais por mês. Então, mas eu quero voltar a crescer, Rogério. E eu não tenho nem cartão de crédito para poder fazer o seu treinamento. Você vai precisar confiar em mim e dividir em boleto. Como eu conhecia bem a pessoa, eu falei, cara, beleza, tranquilo, tu vai fazer esse treinamento na boa. E quando ele entrou, ele ganhava 2.000 e pouco, né? 9 meses depois, né, essa pessoa ela estava faturando, né, mais de 30.000 reais. Tá? Então, por quê? Porque o negócio dele ele retomou, né? Com mentoria, eu fui acompanhando o processo dele, fui dando orientação, destravando, superando os primeiros obstáculos, e aí o resultado disso foi que ele cresceu mais de 13 vezes dentro de um ano. Tá? Então, tem que falar, nossa, mas é muito absurdo isso. Por quê? Porque ele saiu de uma condição de colaborador para virar empreendedor. E como empreendedor, olha que situação bacana, Armando. Ele trabalhava para uma pessoa, ele retomou a empresa dele, e nesse período ele estava com mais de 5 funcionários. Né? Ou seja, além de ele virar o jogo para ele, ele ainda ampliou a possibilidade. Então, o crescimento 10x é isso, são números muito claros. Tá? E às vezes o que representa o 10x? Representa eu me permitir multiplicar o meu crescimento. Teve uma empresa que eu cheguei, faturava 500 mil, né? E o dono sonhava em faturar 2 milhões por mês, né? E aí, quando eu apresentei isso para a equipe dele, eu falei, imagina, isso é impossível. E essa empresa dobrou, chegou a 1.200.000 dentro do primeiro ano, e no segundo ano, que era a data estabelecida, chegou a 2 milhões de faturamento mensal. Então, o que é isso? Isso é movimento de virada. E o primeiro item que vale a pena explicar do método 10x é mindset. Por quê? Como a gente aprende com o Armando na PNL, começa aqui. A vitória começa na mente. Tá? Nós, segundo a Carol Dweck, né, professora de Stanford, ela fala o seguinte: nós temos dois mindsets, né? O fixo e o de crescimento. Todos nós, Armando, a melhor pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo, tem os dois. Só que com qual eu opero mais? O mindset fixo entende que as coisas são consolidadas. Eu nasci inteligente ou não inteligente, então eu confio muito na inteligência. A minha inteligência vai até aqui, então eu não posso fazer nada além disso. E quem tem o mindset de crescimento fala o seguinte: nossa, eu não sei arrumar uma estante, mas quer saber? Eu vou aprender a arrumar uma estante. Então, o meu esforço vai gerar o resultado. E se você olhar bem a história do mundo, Armando, você vai descobrir que não foram as pessoas mais inteligentes que venceram na vida, que tiveram os melhores resultados. As pessoas que mais se esforçaram, que mais se viraram, que se reinventaram, né? Porque a turma inteligente fala assim, até aqui eu vou. E às vezes o rótulo de pesa o rótulo de ser inteligente, porque às vezes eu falo o seguinte, e se eu errar? O que vão falar de mim? Então eu fico no morninho o tempo todo, né? Eu não ouso. E justamente aquela pessoa esforçada, ela ousa até ela conquistar. Então o primeiro movimento é uma mudança de mindset. Eu tenho que sair do modo sobrevivência para o modo crescimento. Aquele rapaz, quando me procurou, ele estava no modo sobrevivência. Eu fui construindo o objetivo com ele para que ele passasse para o modo crescimento, e aí o crescimento veio, né, numa avalanche, veio rápido e veio fácil, quando ele resolveu a questão da cabeça, onde ele deixou de ter aquela mentalidade fixa, travada, para uma mentalidade de crescimento. Uma coisa que você comentou agora, que a gente fala, não existe uma situação em que eu simplesmente vai ser mágico, eu vou fazer clique com os dedos e aquilo vai acontecer. Existe um processo e muitas vezes eu tenho que me reinventar. E ao me reinventar, eu tenho que deixar de lado algumas coisas que eu estou fazendo e fazer coisas novas. Você falou uma coisa bem interessante e outro dia escrevi um artigo justamente comentando para um grupo de empresários, comentando justamente isso.
permita-se errar, mas corrija aquilo que você errou. Ou seja, aprenda a corrigir. O aprender a corrigir não é pegar um chicotinho e ficar batendo nas costas e falando minha culpa, como eu sou ruim, não. É pegar e falar, peraí, eu vou analisar e vou fazer com que aquele erro seja uma oportunidade de crescimento. Você deu o exemplo. Eu não sei mexer numa estante, mas eu vou aprender. Por quê? Porque eu precisava daquela estante e eu não conseguia. Agora eu vou aprender. E, mais do que isso, eu penso que o empreendedor, hoje, além de estar fazendo a sua coisa, ele também está ensinando os outros, está atrás dele, como você falou, tem gente começando um novo emprego, começando uma ideia nova, começando a olhar. Porque, às vezes, a gente olha só para os grandes nomes, né? Ah, vamos falar, João, do Lema, vamos... Não, peraí. Tem o Zé da Esquina, que passou todos esses anos batalhando tudo, e, de repente, ele sai de uma portinha pequenininha, ele aumenta mais uma porta, mais uma porta, mais uma porta, de repente, alguém chega e ele fala: agora eu estou com uma filial no outro bairro, ou estou numa filial na outra cidade. Nós temos exemplos disso, né, meu amigo? Nós temos um exemplo de um grande amigo nosso, né, chamado Denir, né, que começou, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ele e a esposa, que começou, né, quando ele contou a história para mim de como ele começou, eu falava, não dá, não, não dá. E não é mágica. Ele teve que trabalhar e muito. Ele teve que se reinventar e se reinventou e muito, né? Então, precisa de mentoria, precisa de orientação. Ah, eu não sei. Tem alguém que sabe. Eu não sei. É Tem alguém isso. que sabe. Vai lá, contrata um mentor. O pessoal fala que é custo. Não, é um investimento no seu crescimento. E aí, quando você fala 10 vezes, pode ser 20 vezes, pode ser 30 vezes, vai depender da sua constância, do seu método, do grande sonho que você tem. Mas você falou uma coisa interessante. As pessoas têm que pensar crescendo, têm que pensar no crescimento. Porque se eu ficar naquela, não, tudo bem, é assim mesmo. O culpa do governo, a culpa é do fulano, do ciclano, sabe? O mundo é desse jeito mesmo, né? As doenças que surgem. Espera aí, e o restante? Quem é você que está dizendo isso? Se ao longo de tantos anos nós só estamos vendo crescimento e cada vez mais rápido, né? Se você pegar a história do mundo, você vê que nos últimos 50, 60 anos, o crescimento é acelerado. E nós estamos vivendo mais, o que significa que a gente tem mais oportunidade de criar. Armando, isso é tão forte que no método 10x eu sempre abro falando o seguinte: é bíblico, né? Tá lá em Gênesis, depois de criar o homem e a mulher, Deus reuniu Adão e Eva e falou: sede férteis. E tem muita gente que acha que ser férteis só tem a ver com fertilidade. Só que aí você põe fértil no Google e aí você vai achar, seja produtivo, cresça, gere recursos em abundância, faça diferença na vida das pessoas. Então, esse é o movimento. Crescer é inerente do homem. Né? Foi o discurso mais direto de Deus para o ser humano representado por Adão e Eva, de pegar e falar, sede férteis, não é gente improdutiva, não é gente parada, não é gente empacada, independente da sua idade, independente de onde você mora, independente da sua situação, sede férteis. É o nosso desafio, seja produtivo, não seja um parasita, não seja um empacado. Então, esse é o movimento. E o segundo movimento do método 10x tem a ver com, isso é impressionante, Armando, é ambiente.
O meu crescimento depende do meu ambiente. Se eu estou num lugar repleto de gente, roda presa, só gente falando mal dos outros, que não sei o que, não tem crescimento num ambiente desse. Então, às vezes, eu acho que o problema é meu. Nossa, eu fiz tudo certinho. Por que deu errado? Porque está no ambiente errado, meu querido. Né? Você está no local errado, você tem que pegar, ampliar a sua base. Então, isso é muito importante. E você acabou de falar que às vezes a turma fica nas discussões políticas, se ficar nisso, não cresce, porque num ambiente de polarização, onde um quer ter mais razão que o outro, então, assim, não tem crescimento. Então, para instalar o crescimento exponencial, crescimento 10x, é importante que você analise o seu ambiente. Eu estou num ambiente que está fervilhando o crescimento, eu estou me cercado de pessoas que focam em crescimento, ou gente só ligada em fofoca, pensando em ficar falando mal da vida dos outros, cuidar da vida dos outros. Quem que é o ambiente? Então, eu tenho que estar cercado por boas pessoas, tem que estar num local favorável, e a questão de ambiente é tão forte. Você acabou de falar de mentoria, né, que eu também falei. Por quê? Eu tenho que me cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Né? Então, eu tenho que, se eu ficar numa rodinha, né? Tem até o comentário popular, né? Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, mude de mesa, vai ser aprendiz numa outra mesa, fica ou se permita ficar espantado. Nossa, não sabia disso, não sabia. Opa, estou na mesa certa, porque eu estou aprendendo. Então, muita gente não cresce porque está com companhia errada, está no ambiente errado, não estuda, não se movimenta, não tem mentoria, não faz treinamento, e aí fica reclamando da situação. Não tem jeito. Ou eu alinho o ambiente, ou o resultado não vem. Puxa, veja, e o nosso trabalho, tanto o meu quanto o seu, o nosso trabalho é muitas vezes chegar e sentar com a pessoa e esqueça qualquer coisa e pense em você, no crescimento, leve você aonde você quer estar. Ah, eu quero estar, eu brinco com o pessoal, eu gostaria de estar numa viagem dentro de um navio. Então vai, sonha com isso. Só que para você atingir isso, é necessário que você faça alguma coisa. Sentado, né, olhando para a foto do navio, você não vai chegar lá. Né? Ainda nós não temos essa capacidade, né, de entrar na foto e ficar ali. Mas aquilo que eu gostei muito quando nós conversamos foi essa questão de o empreendedor, antes de mais nada, ele é um sujeito que sonha, um sujeito, como você falou, ele tem que ter, ele tem que ser arrojado, ele tem que ser corajoso. E o ser humano cresceu tanto, não porque ele é mais inteligente, mas porque ele foi mais corajoso, ele foi mais arrojado. E aí, em cima disso, a gente vai criando uma coisa que, puxa vida, será? E tem gente que ainda critica a internet. Ah, internet, não sei o quê. O melhor mesmo é o presencial, é estar junto com as pessoas. Não há dúvida, eu sinto falta. Mas espera aí, gente. Será que a gente não pode aproveitar este grande momento que nós estamos tendo? Puxa, eu estou numa cidade pequena, né, que chega a um pouco mais de 20 mil habitantes. Você está numa outra cidade, também não é uma cidade grande. A gente consegue falar com o mundo. Amanhã eu vou conversar com uma pessoa que está na Nova Zelândia. Meu Deus! E é como se eu estivesse aqui presencial. Se a minha avó estivesse viva e eu falasse isso para ela, ela ia falar: você está brincando, né? Porque na cabecinha dela, eu estou conversando ao vivo, ao mesmo tempo, com a diferença de fuso horário com a pessoa da Nova Zelândia, assim como você deu os dois. Terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto dessa história? Vamos lá. Então, o terceiro ponto, ele cabe muito bem no Brasil, né, para os tempos atuais, é princípios.
Isso quer dizer o seguinte, Armando, esse negócio de vender a alma, esse negócio de levar vantagem em tudo, de ganhar de qualquer jeito, não é por aí que o crescimento vem. O crescimento vem a partir de um alicerce, a partir de uma construção ancorada em valores, né? Para eu fazer jus a coisas boas na minha vida, eu tenho que plantar adequadamente, eu tenho que valorizar a integridade, valorizar a ética, valorizar o respeito, valorizar a consideração para os outros. Então, houve-se um tempo onde se crescia muito mais. Um passa a perna no outro, um faz isso, outro faz aquilo. Esse modelo não é sustentável, porque é um modelo onde um ganha e o outro perde. Qual que é a soma disso? Zero, né? Agora, se eu e você ganhar, é dois, né? Não é soma zero. Agora, se a gente perder, então não adianta. Então, princípios, ou seja, não é ganhar por ganhar, não é crescer. Porque, às vezes, quando a gente pensa em crescimento acelerado, nossa, então vou ter que sair apontando com todo mundo. Não, queridão. Eu preparo a base, eu preparo os princípios, eu vou me cercar de gente com os mesmos princípios, e aí o crescimento vem. Então, infelizmente, no Brasil, empresário ele é muito mal rotulado. Parece que o empresário é explorador, só quer ganhar em cima dos outros e assim por diante, e não é verdade. Tem alguns empresários assim, infelizmente ainda tem. Só que as pessoas que estão prosperando, as pessoas que estão crescendo, são pessoas ancoradas, que pautam a sua vida por princípios. Bom, legal. Olha só o que você falou, você botou os princípios como um dos pontos fundamentais e que, olha, não só eu, você e muita gente que eu conheço estão batendo firme nessa tecla de mudar, de que fazer com que a gente tenha um respeito e cooperação. Poxa vida, se eu puder cooperar com você, você cooperar comigo, nós vamos fazer mais gente crescer. E isso é fundamental. Acaba com essa história de que eu até brinco com o pessoal, né? Se tiver somente um time de futebol, não tem graça. O jogo precisa ter os dois lados. Uma hora um pouco melhor um lado, outra hora melhor. Mas precisa do Corinthians e do Palmeiras, precisa do Atlético Paranaense e do Coritiba, precisa do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Porque se um deles sumir, toda a graça, o desenvolvimento do esporte, o desenvolvimento do empreendedor some. Precisa mais. E o que acontece? Ao invés de a gente estar evoluindo, nós estamos evoluindo. Acho que nós temos que trabalhar. Agora você vê, a visão do empreendedor que você está dizendo, né, do empresário, ai, mas visão negativa. Mas você deu logo de cara, e eu acho que o pessoal já pode até pensar. Aquela pessoa que estava trabalhando sozinha, ganhando seus R$ 2.000, 2.000 por mês, e estava acomodada, estava reclamando da vida, quando passou a empreender, deu emprego para 5 pessoas. Puxa vida, é um cara sacana esse, né? Eu fico imaginando essa visão que as pessoas têm errônea, né, do trabalho do empresário, de alguém que é empreendedor, que faz as coisas acontecerem, né, e trabalha muito. Ele vai buscar um método, ele vai buscar alguma coisa. Então, estudar, ver o método, trabalhar. E que mais, meu amigo? Quarto item, né? Já passamos da metade, são 6 itens aí, importantíssimo, é a lei 80-20, o princípio 80-20 de Pareto, né? Vilfredo Pareto, que trabalha com aquela questão de que 20% do que eu faço gera 80% dos resultados. E isso vira o jogo. Sabe por quê? Porque isso estabelece prioridade, aquilo que é mais importante. E o grande erro da maioria das pessoas, Armando, é que as pessoas desfocam. As pessoas, ao invés de focar, atiram para todo lado, né? Eu Tem chamo três, isso quatro de, empregos. não é, eu chamo isso não de atividade, mas de ativismo. Fica.
corre para todo lado e o resultado disso é que elas acabam se perdendo. E o que o Pareto traz é, é revolucionário até hoje pelo seguinte: esse padrão 80-20, às vezes ele pode ser um pouco pior, né? Pode ser 10-90, pode ser 30-70. Então, tem vários elementos, mas é sempre o seguinte: um pequeno esforço gera grande resultado. Qual que é o pequeno esforço que eu faço que vira o jogo, que alavanca? É o Armando pegar, analisar o dia de ontem e falar: ontem eu fiz 3 coisas que eu ganhei o dia. E não foi 3 coisas que ele começou às 8 da manhã, foi terminar às 20 horas. Não. Foram uma ligação que ele fez, um negócio que ele fez. Então, assim, um pequeno percentual do que eu faço gera um grande resultado. E qual que é meu desafio que vai gerar o crescimento? O que, que é isso? Qual que é importante? E isso é tão importante, Armando, que às vezes, assim, 20% dos seus clientes gera 80% dos seus lucros. E aí, na filosofia popular, eu escuto, não todos os clientes têm que ser tratados da mesma maneira. Não, não se trata igual os diferentes. Eu respeito todo mundo? Sim. Consideração com todo mundo? Sim. Afeto por todo mundo? Sim. Só que quem que é prioritário? Aquele cliente que agrega mais valor para mim. Porque senão o cliente que agrega muito valor, eu deixo ele esperando 10 horas na fila e fico atrás da turma que só está lá fazendo oba-oba e não está avançando nada. Então, 20% dos seus colaboradores gera 80% dos seus resultados. Quem são esses colaboradores? 20% dos seus produtos geram 80% dos lucros das vendas. Quais são esses 20%? Porque, às vezes, eu não posso deixar faltar esse produto, porque se eu deixar faltar, vou perder muito no meu faturamento. Em compensação, tem um punhado de parafusos na minha empresa, mas está faltando aquela peça importante que todo mundo compra e valoriza na hora. A Então, questão é, por exemplo, a gente fala do efeito maisena, né? A gente não compra amido de milho. A minha avó não comprava amido de milho. Quando ela pedia para mim, ela falava: vai na quitanda, porque naquela época nem supermercado tinha, e compra maisena. Ela não falava amido de milho. Então, é aquela coisa assim, vai continuar, enquanto tiver utilidade, aquilo vai continuar. Eu hoje estava olhando aqui, minha esposa estava fazendo lá a comida, e eu estava olhando, de repente eu vi um potinho de massa de tomate elefante. Eu até brinco. O meu filho mais velho, né, chamava, né, ele não falava que era elefante, ele falava efelante. Pai, tem um efelante, é elefante. É coisa muito antiga que vai continuar. Esse processo está lá. ou Eu seja, vou dar definir o que é mais importante, né, um mais Armando? importante. Então, é isso que a lei de Pareto fala. Estabeleça a prioridade, mapeie o que é mais importante, concentre as suas forças, ao invés de ficar tirando para todo lado, porque aí o resultado vem, tá? E, já emendando para o quinto item é liderança. Armando, há quanto tempo você escuta falar em liderança? Eu também. E tem vários conceitos tortos, né? Líder que é líder já nasce feito, que não sei o quê. Rapaz, liderança se aprende. E hoje, né, o Peter Drucker, né, o saudoso Peter Drucker, antes de morrer, até falou: olha, os líderes, eles têm muito a aprender, mas o que o líder tem que fazer, o que as pessoas têm que fazer, é desaprender algumas coisas. Por quê? É muito ranço, muita coisa passada que não serve para mais nada hoje, que só vai me botar em encrenca se eu realizar. Então, hoje, todo mundo precisa se aprender a ser líder. E as pesquisas mostram o seguinte, Armando: a capacidade de crescimento individual ou empresarial depende da liderança. Eu quero melhores resultados na vida, eu tenho que ser um líder melhor. Né? Por quê? Para delegar, para conseguir as coisas através das pessoas, para convencer, para engajar. Eu quero ter resultados melhores para a minha empresa, eu tenho que entender que a minha principal função como líder é
envolver outros líderes, porque senão a empresa vai ficar tudo em torno de mim e eu não cresço. Eu preciso pegar e ampliar minha possibilidade. Então, liderança hoje, dar feedback, treinar pessoas, contratar pessoas, obter melhores resultados, isso hoje é imprescindível. Então, não há crescimento sem eu atuar melhor como líder, tá? E o último item, né, é, é, que é aquele que eu considero que é o mais importante de todos, ele tem a ver com metas 10x, que são metas ousadas. Armando, não é você pegar e falar o seguinte: o meu sonho é montar uma lojinha aqui na minha casa. Não. O meu sonho é ter uma rede de lojas, tipo o Denir do Albadu, né? Quer ter uma rede de lojas. Mas, rapaz, você não tem nenhuma ainda, né? Aí lembra a história da IBM, Armando, né? Que o filho, né? Thomas Watson Jr., ele conta lá que o pai dele um dia chegou, olha, já tem o nome para minha empresa, vai ser IBM. IBM? Né? O filho e a esposa olharam, IBM é International Business Machine. Internacional, aquela empresinha, como que é internacional aqui? Malemar local. Na cabeça dele era local. O pai dele já estava enxergando o que ele queria. E o que é a IBM hoje? Internacionalmente conhecida. Então, ele começou pequeno, mas ele pensou grande. Então, são metas ousadas. Eu preciso me propor a desafios maiores. Possivelmente, né, esse rapaz, quando me procurou, se a renda dele subisse para 4 mil, ele já está feliz da vida, dobrou o resultado. Tá? Ele falou, cara, será que é verdade? Será que eu que ganho 2, eu posso passar a ganhar 20? Será que é possível esse movimento? Então, aí trabalhar a questão de mindset para gerar. Então, eu preciso ter objetivos, eu preciso ter metas. E se eu não tiver isso de uma maneira muito forte e acompanhar dia a dia essa meta, o resultado não vem. Então, o método 10x é a prática desses 6 pontos ao mesmo tempo, não é? Ou esse ano eu mexo com metas, ano que vem eu vou até de Pareto, no outro ano eu cuido dos princípios. Não, é tudo ao mesmo tempo. É esse alinhamento que vai criando a base para que você cresça. E tem uma outra coisa importante que você disse, você citou IBM, eu cito muitas vezes o caso do próprio Bradesco, né? Uhum. Fundado numa cidade, Banco Brasileiro de Descontos, fundado numa cidade, Marília, que na época que houve a fundação, Marília era pequeniníssima. Né? A Marília hoje é uma potência, uma cidade enorme. Mas na época que foi fundada aquela cidade, Marília, que segundo contam, o Amador Aguiar, o fundador, chegou e falou para os sócios dele: nós estamos fundando o maior banco da América do Sul. Muita gente podia até estar dando risada naquele momento. Mas isso Foi isso, né? Ponto. Não precisava, eles foram, né? E eu acho que dá lá. E assim como os grandes empreendedores. Mas eu gosto também de citar aqui, para a gente já encerrando o nosso bate-papo, aquele sujeito que começa pequenininho, né? Que tem sonho, que vai fazendo, e ele muda tudo isso e constrói alguma coisa de acordo com o sonho dele. Né? Agora, se o sonho for pequenininho, então vai ser pequenininho. É como você não falar, onde você quer passar as férias? Não, eu quero passar as férias com todo respeito à Praia Grande, que é uma cidade, tudo e tal, mas eu quero passar as férias da minha vida na Praia Grande. E tem aquele outro sujeito que fala, eu quero passar as minhas férias na Grécia. Né? Então, mas é um grande sonho para as pessoas. E esse grande sonho, essas metas, têm que ser sempre perseguidas. A meta não é uma coisa que você não pode construir. Eu acho que a gente pode construir. Depende do tempo de cada um, depende do sonho de cada um. Muito bem. Meu amigo, por incrível que pareça, nós já estamos há mais de 40 minutos conversando e se puder, a gente vai conversar muito mais. Mas agora eu quero pedir a você a dica final. Quer dizer, nós já falamos que é preciso 6 pontos, né? O pessoal já viu. Nós estamos comentando que é preciso, não sei como fazer, procure ajuda, e isso está lá.
E, gente, procurar ajuda não significa que você vai ter que procurar, vai pagar ou vai despender um grande valor. Não, você vai despender o valor que é um investimento, você vai recuperar tudo isso muito rapidamente, se fizer aquilo que aprender, né? Se for fazer aquilo que aprender. Se não fizer, não vai acontecer nada. E se não vai acontecer nada, fique como está, né? Qual seria a Armando, dica final que você daria para as pessoas que estão assistindo? então, a dica final que eu dou para os amigos que estão nos acompanhando é a dica que Nizam Guanais dá, Jorge Paulo Lemann dá, Abílio Diniz dá, e os melhores e maiores empresários do mundo estão dando, né? E quando eu olho para a minha jornada, eu falo o seguinte: o que poderia ter acelerado um pouco mais as coisas para mim, né? Para um menino que nasceu no bairro mais pobre da cidade, que a mãe precisou vender o fogão para comprar leite para ele quando estava crescendo. Falei, vindo de uma infância tão pobre, o que efetivamente poderia ter me ajudado? E o que poderia ter me ajudado, Armando, era contar com um mentor, né? Então, outro dia perguntar para Nizam Guanais, meu, que você indica para as pessoas? Ele falou, tenha um mentor. Né? Então, a minha dica é tenha mentores. Nós precisamos de pessoas que, de certa forma, nos ajudem a antecipar, a acelerar o processo. Eu não tenho que inventar a roda. Sem contar, Armando, né, você sabe muito bem disso, que às vezes quem está de fora enxerga melhor. Né? Eu estou dentro, estou amarrado nos problemas. E quem está de fora está com um olhar isento, sem paixão, porque tem gente que é apaixonada por problema. Né? Pega o problema, agarra e não enxerga mais nada. Então, tenha mentores. Tá? Seja mentores pagos, mentores gratuitos, tem vários aí por aí, tem consultoria gratuita no Sebrae, mas assim, tenha pessoas para te ajudar. Eu acho que eu poderia ter ido muito além se eu tivesse tido, ao longo da jornada, mentores estratégicos. Mentores vieram na minha vida, mas vieram depois de um tempo de bater muita cabeça. Então, assim, o caminho poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse contado com mentores desde o início. Então, para vocês, tenham mentores. Maravilha. Gente, é um prazer muito grande e eu quero aqui vai ter eu sempre faço um convite, Rogério. Nós vamos ter um outro momento aqui na nossa hora do café e quem sabe, né? E isso já estamos aí preparando. Quem sabe logo logo eu não trago você aqui nessa cidade para a gente fazer um evento presencial, mas uma parte dele pode ser até à distância, como nós estamos fazendo, porque facilita a vida e faz com que muitas pessoas possam participar. Se o seu café está bem adoçado ou do jeito que você gosta, a informação vem, e se o papo é bom, esse café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões e compartilhe. Eu quero agradecer aqui, Rogério, por esse papo gostoso, que fica aqui o convite para uma próxima oportunidade para a gente dar continuidade. Muito obrigado pela nossa Hora do Café de hoje e até a próxima. Obrigado, Armando. E quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram, Rogério Carlos Mentor, ok? Até mais, gente. Até mais.